Boa noite, turma. Meu nome é Nayara, sou a professora de vocês de Biologia e vamos dar continuidade às nossas aulas remotas, só que agora em um novo formato. E o nosso primeiro assunto vai ser o reino Plantae, que também é conhecido como reino vegetal ou ainda reino metáfita. Bem, turma, o reino Plantae ele tem como componentes organismos eucariontes, pluricelulares e autotróficos. Já eu digo o que cada termo desse significa. Então, fazem parte do reino Plantae tudo quanto é planta que vocês possam imaginar. Arbustos, ervas, musgos e todas as plantas que têm flores e frutos. Bem, turma, os seres eucariontes são aqueles que têm as células eucarióticas, que vocês viram no EJA 1. Ou seja, são aquelas células que têm um núcleozinho formado pela membrana nuclear ou carioteca. Então, o material genético nesse tipo de célula fica separado do citoplasma. Quem tem essas células? São as plantas, são os animais, são os protistas, que são protozoários e algas, e os fungos. Seres pluricelulares são aqueles seres que são formados por várias células, tá? Então, nós temos os seres unicelulares, que vocês devem lembrar, que são formados por uma única célula, que são, exemplo, as bactérias e algumas algas, e os que são formados por várias células são chamados de seres pluricelulares ou multicelulares. Os vegetais, gente, ainda são seres ditos autotróficos, ou seja, eles conseguem produzir o seu próprio alimento. E eles fazem essa produção através de um processo chamado de fotossíntese, onde eles vão absorver a água do ambiente, a luz solar e vão transformar isso em glicose, que é o alimento dos vegetais. Mas nós temos ainda algumas plantas que são parasitas, ou seja, elas retiram seiva de outras plantas para sobreviver. O reino Plantae, ele engloba 4 grandes grupos de vegetais, que são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Acredita-se que as plantas tenham surgido no meio aquático. Evidências evolutivas apontam que o reino Plantae ele evoluiu de um grupo de algas verdes unicelulares, que são as clorofíceas, que deram origem aos demais grupos de algas e aos representantes do reino vegetal. Uma das primeiras classificações do reino Plantae permitiu dividir as plantas em 2 grandes grupos: plantas sem flores, que são chamadas de criptógamas, que são as briófitas e as pteridófitas, e nós temos as plantas com flores, que são as fanerógamas. Aí nós temos as gimnospermas, como o pinheiro, e as angiospermas, que são todas as plantas que produzem flores e frutos. Nesse slide, nós podemos ver alguns desses representantes, com esses nomes tão complicados. Então, no grupo das briófitas, nós vamos encontrar os musgos e as avencas. No grupo das pteridófitas, nós vamos encontrar as samambaias, o samambaia-açu. Fazem parte do grupo das gimnospermas todos os pinheiros, como o pinheiro do Paraná, que é um representante da flora brasileira, e o pinus, que é o pinheiro mais norte-americano. Temos ainda as sequoias, que são os maiores seres vivos viventes. Eles também são árvores centenárias. E temos no grupo das angiospermas a maioria dos representantes do reino Plantae. São todas as plantas que têm flores e frutos. Bom, gente, por hoje é só. Mas na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais das características de cada um desses grupos, tá bom? Então até semana que vem, bye bye!